Salve, turma boa! Semana de 28 de junho a 5 de julho de 2023. Minhas pequenas considerações iniciais. Já está no canal do Vencendo Concursos a aula que eu destrinchei o censo 2022. Eu quero lhe dizer uma coisa muito importante, ela não serve somente para atualidades, ela serve para geografia, conhecimentos gerais, história, atualidades, direito administrativo. Eu procurei fazer a leitura dos primeiros dados do censo 2022 que estão sendo publicados agora, né? O censo iniciou-se em 2022, mas os dados estão saindo em 2023. São os primeiros dados. Dá um pulinho lá, assiste essa aula, porque ela não serve só para essa disciplina, né? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz uma aula separada? Assim como eu fiz a aula de arcabouço fiscal, que acabou caindo uma questão no TJ São Paulo, né, sobre isso. Eu fiz uma aula especial, porque era um tema que está aí debatendo nessa semana, a reforma tributária. Quando ficar pronta, nós vamos trazer aqui. Não adianta ficar trazendo os debates, que vai voltar para o Senado, pode ter mudança, mas a aula do projeto já está lá. Vai sofrer alterações, com certeza. Tá? Então, isso é muito importante que você acompanhe. Eu considero essa aula do censo talvez até mais importante que uma aula semanal minha aqui, não que ela não seja importante. Eu acho todas as aulas importantes de todas as disciplinas. Não temos que ter discriminação com ninguém, nem com nada, para quem quer ir bem em prova. Não pode aí abandonar nenhuma disciplina. Tem que ir na média bem em todas. Mas o censo é um dado que fica por 10 anos. Portanto, entenda que ele não virá na próxima prova só desse ano, virá em outras provas. E nós vamos receber mais dados. Assiste essa aula lá, pessoal. É muito, muito importante. Vamos lá que temos mais de 25 temas. Esses são os endereços, né? Para quem está assistindo pela primeira vez, eu sempre tenho que iniciar colocando isso, né, agradecendo a sua paciência aí, para quem me acompanha. Toda semana a gente tem aí os nossos 500 aí, em média, que assistem nossas aulas, alguns mais, outros menos. Eu sempre digo que tem que assistir todas, né, e até o final, porque lá eu falo das promoções dos livros, que eu acho super importante. Por exemplo, nessa questão do TJ, uma questão do arcabouço estava aqui em aula e as outras 3 nos livros. Então, recebi muitas notícias aí do pessoal que foi meu aluno, graças a Deus aqui, que gabaritou atualidades numa prova grande. Eu falo do TJ porque é uma prova grande, que saiu aqui em São Paulo, mas a gente recebe sempre, né, acabei de gravar agora, Prefeitura de São José dos Pinhais, História e Geografia, um concurso grande, né? Esses concursos de prefeitura são muito interessantes e o canal do Vencendo Concursos sempre constrói cursos específicos. Tá? Manda um WhatsApp se quiser informações sobre os livros. Semana de 28 a 5 de julho. Bom, raríssimo manto tupinambá, que está na Dinamarca, será devolvido ao Brasil. Vai ficar no Museu Nacional. Artefato está em um museu de Copenhague há mais de 3 séculos. Deve retornar ao país no início de 2024. A gente acredita que seja um ancestral. Não se trata de uma obra de arte, de um mero objeto, diz liderança tupinambá, né? Isso na leitura dos tupinambás. Eu vou sair daqui porque olha o que diz aí o paleontólogo do Museu Nacional. Não tem mineral, não tem fóssil. Na outra aula eu falei que o fóssil foi devolvido também lá para o Ceará. Não tem artefato que consiga ser mais importante que esse manto. Ele representa as primeiras populações do Brasil. É um artefato das primeiras populações brasileiras. É diferente, por exemplo, das múmias dos egípcios, que são muitas. Os mantos são poucos. Olha aqui, ó. Olha o manto aí. Eu tentei reproduzir de melhor, eu colocava na cabeça, né, do índio tupinambá e descia até o pé.
Na ocasião da mostra dos 500 anos do Brasil, no ano 2000, eu era professor de colégio, né, e cursinho também, e de concurso público. Nós fomos ao Ibirapuera e o manto veio, a Dinamarca emprestou. É uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Eu quando vi essa notícia, fiquei super emocionado, porque eu já fiquei emocionado quando eu vi esse manto na mostra. Depois ele voltou para a Dinamarca. Vocês estão observando que vários países europeus estão fazendo essas devoluções de roubos que fizeram, ou pessoas que saquearam e vendiam patrimônio histórico africano, brasileiro, latino-americano em geral. É um processo aí de reconhecimento que eu espero que se faça, porque é justo que fique aqui no nosso território. Vamos lá. Deixa eu ficar pequenininho. Após dias em aeroporto, resolveram pelo menos a segunda onda de afegãos, né, que estavam no aeroporto de Guarulhos. Eles foram para lá para Praia Grande, né, numa colônia de férias, negociado aí com o ministro Flávio Dino. Tiveram um problema, o ministério teve que dar garantias que esses refugiados aí teriam todo o atendimento sanitário adequado por conta do surto de sarna que eles foram acometidos aí. Eles têm 30 dias até que se resolva definitivamente, uma vez que o Brasil é um dos poucos países que dá aí aos afegãos o visto humanitário, que permite a eles gozarem da saúde pública, gozarem dos benefícios como qualquer brasileiro, já que eles são perseguidos pelo Talibã após a saída em 2021 dos americanos lá do Afeganistão, e o Talibã persegue os seus opositores. Uma saída, vamos ver se esse problema não se prolonga, né? Mas coitado desse povo, né? Dormir no aeroporto meses, com sarna. Bom, o governo cria regras, e eu vou ler as regras, né, para compras internacionais de até $50 na internet, e taxará quem descumprir normas. Com a nova regra, o Ministério da Fazenda não cobrará imposto para compras de até $50, fazendo a R$5 até R$250, feitas em empresas que participarem do programa da Receita Federal e recolherem ICMS. Como serão as mudanças? Para compras acima de $50, nada muda nos tributos. Com isso, serve em vigor a tributação de 60% do imposto de importação. Tá? A declaração de importação e eventual pagamento dos tributos acontecerá antes da chegada da mercadoria. O vendedor será obrigado a informar ao consumidor a procedência dos produtos e o valor total da mercadoria, inclusive com os tributos federais e estaduais. A medida cria uma série de critérios para empresas de comércio eletrônico, como fazer o repasse dos impostos cobrados, detalhar para o consumidor informações sobre valores. Vale a pena lembrar que também vai incidir sobre essas compras o ICMS, que é um imposto estadual de 17%. E isso quer dizer que, com certeza absoluta, esses produtos comprados terão preços mais altos, né? Porque o ICMS vai incidir sobre todos. Agora, os impostos federais só para acima de $50. Então, cuidado com essa pegadinha. O ICMS, que é estadual, ele que deve mudar de nome por conta da reforma da tributária, será recolhido nos estados, é um aumento dos impostos, porque estava desregrado esse comércio aí. E, na verdade, tudo bem, todo mundo deve ficar bravo, né, com o aumento de impostos, eu fico. Porém, mata o emprego nacional, mata o negócio nacional, que paga imposto e eles não. Aí não é justo, né, pessoal? Tem que ser igual para todo mundo.
Olha aí uma informação, porque sempre eu tenho dito sobre os recordes de pessoas em situação de rua, né? E a cidade de São Paulo bate todos os recordes. Eu não gravo para São Paulo, mas São Paulo, como representa a maior cidade do Brasil, é sempre importante. O número de domicílios vagos da cidade de São Paulo dobra em 12 anos e supera déficit habitacional. Há um problema. Censo indica que há 588 mil unidades sem moradores, que representa quase 12% dos imóveis particulares da capital. Ora, se está desocupado temporariamente, está para alugar, né? Ok, né? Mas, segundo a OAB, isso tem muito a ver com especulação imobiliária, degradação do entorno dos imóveis e a desaceleração econômica. Muita gente se juntando para morar e dividir apartamentos. Tá? É necessário uma política pública para fazer uma avaliação se esses imóveis desocupados não estão cumprindo a sua função social. E aí há prazos na lei que o governo pode desapropriar para questões sociais. Acho que são 10 anos. É notificado, se não pagar IPTU e continuar desocupado, esperando valorizar. E aí não me parece muito estar na própria Constituição que esses imóveis têm que cumprir uma função social. E nós estamos vendo uma situação do inverno em São Paulo, no sul, e essas pessoas morrendo, né? Sem ter um teto. Para que construir casa nova se dá para reformar? Eu acho que aí tem toda uma intenção de política pública, né? Quando eu construo novos, óbvio, é melhor tal, mas a gente sabe, né? Os esquemas, né? TSE condena Bolsonaro e declara inelegível por 8 anos. Terminou na sexta-feira, foi 5-2. Vocês devem ter visto isso. Bolsonaro foi condenado por abuso de poder naquela reunião que ele fez com os embaixadores estrangeiros em julho de 2022, onde ele condenou aí ao processo eleitoral brasileiro. É verdade que Bolsonaro vai recorrer à própria Corte, ao Supremo Tribunal Federal. Isso é o devido processo legal. Então, os analistas acham que é muito difícil de reverter, mas na justiça brasileira tudo pode se esperar. Hoje ele está inelegível até que faça os seus recursos e possa competir novamente. Ele é jovem, pode competir, né? Já tivemos o Lula, que ficou inelegível, mas depois cancelaram os processos contra ele, e o próprio Collor, que ficou 8 anos inelegível e depois se elegeu senador lá por Alagoas, né? Então, vamos aguardar os recursos. Hoje, quando eu gravo, ele não pode concorrer às eleições nos próximos 8 anos. Porque usou dinheiro público, aí, segundo o entendimento dos 7 ministros do TSE, 2 votaram contra. Sobre ciência, primeiro cientista brasileiro escalado para o espaço conduzirá cuidado. Estudo que pode mudar a colonização interplanetária. Alisson Mootri deve viajar em missão prevista para ocorrer em 2024 na Estação Espacial, né, Internacional, ISS, e ele, né, quer entender como é que a microgravidade atua no cérebro dos astronautas, que eles ficam muito tempo no espaço e isso pode causar pode causar problemas para o cérebro, né? Ele não é o primeiro brasileiro, porque o Mauro Pontes é o primeiro engenheiro de formação, mas ele é cientista. Ele estudou na Universidade da Califórnia. Teve um outro brasileiro que viajou aí só
naquele bate-volta. Então, se perguntarem, ele é o terceiro brasileiro ao espaço? Sim, mas como cientista a fazer pesquisas, é o primeiro. Ele diz que tudo isso que motivou, porque ele tem um filho autista e aí ele quer estudar o cérebro humano e os efeitos de algumas doenças neuropsiquiátricas, algumas síndromes e o espaço, como muda a gravidade, isso poderia aí alterar as mudanças cerebrais e ele quer tentar entender isso melhor. Tá? Vitor Espanha fez um voo superorbital, foi o segundo brasileiro, mas não a Estação Espacial Internacional. Esse vai para estudar mesmo, né? Não que o Marcos Pontes não tenha estudado, mas esse Marcos Pontes é engenheiro, ele é um cientista. Aqui eu sempre acho que o infográfico é bem legal, a polêmica da taxa de juros sempre tomando conta do Brasil, né? Manteve-se a taxa, como eu falei na aula passada, mas o Brasil com a segunda maior taxa do G20, né? Então, desculpa, a terceira, né? Eles colocaram errado aí. Argentina, Turquia na frente, depois México, e aí depois você vai vendo que os outros países todos ficam na casa, a maioria dos 5% a 4%. Então está bem longe o Brasil dos juros de outros países, o que impacta muito no nosso consumo, como já afirmamos. Um gráfico aí só para você ter uma ideia da relação da taxa Selic do Brasil, que é uma promessa que em agosto caia, em relação aos outros países no mundo. Entro na seção das rápidas, né? Os militares da Colômbia suspenderam a busca pelo cão Wilson, que ajudou no resgate daquelas crianças, né? Eram 70 pessoas que estavam lá na floresta da Colômbia e essas 70 pessoas estavam correndo risco e, enfim, né? Isso, eu acho que ele já deve ter sido até, enfim, devorado por outros animais. Edifício Copan, para quem não conhece aqui em São Paulo, recomendo que quando você venha passear, conhecer o Copan, que é uma obra de Niemeyer. Tem mais unidades habitacionais que 254 cidades do Brasil. O Copan tem quase o triplo de apartamentos que a cidade de Borá, a menor do estado, tem em domicílios. Segundo, são mais de 5 mil moradores no prédio, número maior que o registrado em 1.331 cidades. Olha a discrepância que existe na cidade de São Paulo em relação às 5.700 cidades do Brasil. Um edifício mora mais gente do que em 1.330 cidades. São esses dados que o censo deve cobrar em prova. A Irlanda quer abater 200 mil vacas saudáveis nos próximos 3 anos. O objetivo é reduzir emissões de gases de efeito estufa, provenientes da agricultura, não, da pecuária, né? Porque a vaca, nós já comentamos, emite o gás metano. Então, a ideia, como eu já contei, vários países tomando decisões, França, Itália, né? Eu vi hoje que a Holanda quer proibir celular nas escolas. Justiça britânica declara ilegal o projeto do governo de levar imigrantes à força a Ruanda. Então, sabe que o Reino Unido, sempre aí muito preocupado com a presença de solicitantes de asilo, e o governo queria enviar esses habitantes de Ruanda à força, e a justiça falou não, porque lá em Ruanda os direitos humanos são desrespeitados, então eles estão fugindo de lá exatamente contra essa violência. Virgin Galactic é uma das outras, né, tem a do Bezos, tem a do Elon Musk, essa é do inglês,
completa primeiro voo comercial ao espaço. Antes ele tinha feito um voo de teste, agora ele vendeu. Missão Galactic 01 foi usada para conduzir pesquisas sobre ambientes de microgravidade ao atingir a altura de 85 km, que aí é quando você está na atmosfera espacial. Esse é o limite que eles entendem, né, que você sai da atmosfera da Terra, entra no espaço sideral. STF tem maioria para validar exame toxicológico para motoristas profissionais. Tinha caído isso e agora o STF voltou. Eu entendo que isso é uma coisa muito importante, porque vemos aí os índices de acidente por conta do rebite. Então, quem é profissional, aí motorista, vai ter que fazer esse exame. O STF decidindo muita coisa por conta do recesso, né? Vamos para as segundas rápidas. STF forma a maioria para confirmar que tese de legítima defesa da honra é inconstitucional. Ideia era utilizada pelos canalhas para absolver acusados de feminicídio e agressões contra a mulher. Já tem maioria, foi suspenso, volta depois. Ou seja, os homens usavam, a minha honra foi agredida e por isso eu posso matar, eu posso agredir minha mulher, né? E essa tese não é constitucional. Feminicídio é feminicídio e não tem choro nem vela. Um mega leilão de energia termina com 7 vencedores e prevê 15 bilhões de investimentos. Prazo de 36 a 66 meses, vão contemplar Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, com mais de 6 mil quilômetros de linha de transmissão. Então, 30 anos aí, e o Brasil vai arrecadar 15 bilhões, eles vão construir 6 mil quilômetros, chão, né? Pra você ter uma ideia, São Paulo Fortaleza 1.300, para melhorar a distribuição de energia, principalmente nesses estados. Falei que o STF estava aí aprovando muita coisa, e essa é uma boa notícia para você. STF forma a maioria de votos para liberar concurso em estados em recuperação fiscal. A autorização é válida para preencher cargos vagos na estrutura local. Tá? Então, porque quando o estado estava com problemas financeiros, ele teria que cumprir uma série de regras, inclusive não fazer concursos. Mas aí começou a faltar vaga em casos de estrutura, como médicos, professores, e o STF entendeu que pode sim, o que aumenta a perspectiva de mais concursos. Felipe homenageia Pagu, autora do primeiro romance proletário no Brasil. O nome dela é Patrícia Heder Galvão, com a obra Parque Industrial. Poeta e jornalista, foi uma importante autora do movimento modernista de 22. De esquerda, Pagu, junto com Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, que eram pintoras, ela se destacou no campo da literatura, junto com Oswald e Mário de Andrade. O rei da Holanda pede desculpas por escravidão durante a era colonial. O primeiro-ministro Mark Rutte já havia apresentado em dezembro o pedido de desculpas do governo pelo papel do seu país em práticas que qualificou como crime contra a humanidade. Como eu falei, né? Eu não sei se eu deixei, deixa eu só voltar aqui, ó, porque às vezes eu esqueço de jogar para cá. Essas são as manchetes, dá um pause aí, tá? Mas eu acho que aparece para você sim. E aqui a segunda lista de manchetes, esse pedido de desculpas do rei da Holanda, principalmente no Suriname e ilhas do Caribe, onde eles traziam escravos da África, e o Suriname falou, ok, pedido de desculpas é muito bom, eu quero reparação financeira a conferir. Mas tudo isso começa depois daquela morte de George Floyd, onde várias manifestações eclodiram pelo mundo contra os países europeus
que praticaram atrocidades no século XIX em países da África e da Ásia. Aliás, li essa notícia, devo colocar na aula semana que vem, que não cabe nessa, né? O dia mais quente da história da humanidade, em média, foi ontem, terça-feira. Onda de calor já matou 16 pessoas nos Estados Unidos, principalmente no Texas, que chegou a 48 graus, né? E mais de 100 pessoas no México, geralmente idosos. Eles estão pedindo, e vai ser um verão muito quente no hemisfério norte, por conta do El Niño, e estão pedindo para as pessoas não saírem de casa, e por conta dessa onda de calor. É inegável. Se as notícias estão trazendo aí constantemente que os dados só crescem e que os países estão tentando tomar medidas paliativas para tentar reverter a onda de aquecimento global, está aí um dado. No México foram mais de 100 mortes. Morrer de calor é porque a célula morre. Eu fui ler sobre como é que mata de calor, né? Mata porque as células aquecem tanto, que são células vitais do coração, do pulmão, que elas morrem e aí há falência de órgãos. Grupo Wagner não lutará mais na Ucrânia, diz a agência estatal Rússia. Ele está lá em Belarus e acabou aí o contrato. Quem quiser participar, né? Os pontos combinados foram que Prigozhin irá se exilar em Belarus, né? Que nenhum outro membro do grupo Wagner que participou da rebelião será perseguido, rebelião de final de junho, que os mercenários que não aderirem à revolta serão integrados ao Ministério da Defesa, Prigozhin, que é o líder do grupo Wagner, que fechou seus negócios na Rússia, não assinarem, né? Disse que seus parceiros não assinariam, segundo ele, né? A briga dele é com esse ministro da Defesa, Sergei Shoigu, e enfim, como eu falei, comentei muito na última aula, essa insurgência desse grupo de mercenários aí lá na Rússia, mas que voltou atrás, está em Belarus, a conferir o que vai acontecer, mas lembrando que ele tem negócios em vários países da África. Esse é um tema muito importante, que foi uma grande derrota para o Putin, está na aula da semana anterior. Eu recomendo muito a sua leitura, tá? Que você assista essa aula, porque é um tema que vai explodir também nas próximas provas. Mas ele não depende só da guerra da Ucrânia, mas recebeu muito dinheiro da Rússia. Muita notícia desencontrada. Eu temo quer dizer, são mercenários, são assassinos, mas nós sabemos o caráter vingativo do senhor Putin. Vamos lá. Gente, a polêmica militarização dos presídios de Honduras após o massacre de detentos. A presidente de Honduras, Xiomara Castro, colocou para tomar conta dos presídios em Honduras. Você vê que a história dos presídios, já falei de El Salvador, que tem o maior presídio do mundo, né? Colocou militares. Essa gente não é preparada, né, para tomar conta. E isso está sendo avaliado pela ONU, porque precisa saber o que vai acontecer, né? Porque houve um massacre de mulheres lá em Honduras, e eu tenho sempre salientado Honduras, El Salvador, Nicarágua, com perseguição a católicos, inclusive freiras brasileiras que fugiram da Nicarágua ontem, né? Esses países da América Central têm uma população carcerária enorme e que produz muito motim, e que agora eles estão colocando gente do exército para tomar conta dos presídios. Fora o caos das gangues do Haiti,
Então, atentos a essas questões sociais violentas que acometem aí a América do Sul. Não é só El Salvador. Agora está aí a notícia de Honduras, que colocou militares. Isso é complicado, né? Não pode colocar polícia para defender território. Assim como não pode colocar, a não ser que seja a Polícia Federal, assim como não pode colocar militares para cuidar de segurança pública. Isso é... né? Suprema Corte americana tomou duas decisões muito negativas aí para os direitos humanos. A Suprema Corte declara que ações afirmativas em universidades são inconstitucionais. Segundo Harvard, 40% dos estabelecimentos usam raça como um dos critérios de seleção. O tribunal tem maioria conservadora. Três deles foram indicados por Trump. Tá? Então, o sistema é algo semelhante ao sistema de cotas no Brasil, só que eles usam outros critérios também. Além de cotas, eles usam critérios aí ligados a mulheres, pessoas com deficiência, né? Cada universidade tem aí a liberdade de fazer o seu critério de escolha, mas é um retrocesso num país que tem um racismo estrutural tão forte como o nosso. Ou seja, enfim, em outras palavras, retirou aí o direito das cotas. E não só isso, também eu estou aparecendo pouco, estou preocupado com o tempo. Suprema Corte permite que a empresa recuse atendimento a casais do mesmo sexo. Decisão referente a um caso no Colorado no qual o dono do site de casamentos negou o serviço a um casal homossexual por determinar recusa de serviços a pessoas LGBTQI+. Esse casal pediu aí para, enfim, organizar o seu casamento e o cara disse, olha, eu não aceito a população LGBTQI+, acionou a corte e a corte conservadora disse, olha, quem quiser pode recusar, evocando mais uma vez um preconceito nos Estados Unidos. Essa Suprema Corte americana é muito conservadora. Isso pode desenvolver um efeito cascata, né? Antes da decisão da Suprema Corte, o governo do Colorado, o grupo dos direitos civis e juristas já haviam alertado para um efeito cascata caso Smith vencesse. A sentença favorável ao design de sites de casamento argumentaram que permitirá a discriminação baseada não apenas nas crenças religiosas dos empresários, mas também em visões potencialmente racistas, sexistas e antirreligiosas. E aí, você já viu, né? Mais preconceito. Outra de ciência, novo telescópio. Telescópio Euclides, né? O James Webb sempre lançando fotos toda semana, lançou sobre os anéis de Saturno. É lançado em busca de informações sobre energia e matéria escura. A missão custa mais de $1 bilhão. A decolagem foi exibida pela NASA TV, foi nesse sábado, e foi a NASA em parceria com a SpaceX, né? No foguete Falcon 9. Então, mais um telescópio para estudar o universo escuro, conhecer galáxias distantes, 10 bilhões de anos-luz, né? E ela vai, a espaçonave de 2 toneladas está equipada com instrumentos para medir a intensidade da luz infravermelha dessas galáxias, de forma a determinar com precisão suas distâncias. É o conhecimento do espaço, né? Então, mais um telescópio. Nós temos o Hubble, que já está meio antigo, o James Webb, e agora o Euclides, em parceria da NASA com a SpaceX. O espaço está muito aí explorado nos últimos tempos. Manifestações na França contra o racismo completam uma semana. Começaram terça-feira passada, após a morte de Nahel, um jovem de 17 anos, atingido por um tiro a queima-roupa
de um policial durante a operação de controle de trânsito no subúrbio de Paris. A coisa está, nesses últimos dias, ontem, hoje, estão mais calmas, mas prenderam 72 pessoas, 800 pessoas foram detidas ao todo. O governo estuda declarar estado de emergência, 24 edifícios foram danificados, 159 veículos queimados. As coisas não estão boas para o Macron, né? Não se trata de uma perseguição simples. A França, esse menino era de origem argelina, né? E pai marroquino. Então, jovens, neném, que moram na periferia, nas periferias das grandes, de Paris, em Nanterre em especial, né? Está lá no último parágrafo. Casos desse tipo não são incomuns na França. Desde 2022, 13 pessoas morreram em obredades similares na periferia de Paris. E segundo aí a Associação Empresarial, esses protestos pela destruição já custou 1 bilhão. O Macron, ele teve protestos dos coletes amarelos, ele enfrentou os protestos contra a Previdência e agora essa violência, porque a França é o país que tem mais migrantes muçulmanos da Europa. E aí, né, esses jovens começaram também a reclamar da violência que a polícia cometia e você sabe, a França tem um histórico aí de protestos que se destaca no mundo. Completou uma semana, se esse protesto continua, como a guerra do Sudão continua, como a guerra, a gente vai trazendo as atualizações semanalmente para você. Mas como completou uma semana, eu optei para deixar um tempo aí para fazer um balanço desses protestos que ocorreram lá na França, tá? Vamos para a última. Houve a reunião do Mercosul aí na Argentina. O Brasil vai presidir o Mercosul nos próximos 6 meses. Em dezembro, preside o G20. Em outubro, preside por um mês o Conselho de Segurança da ONU. A prioridade é, sem dúvida, o acordo com o Mercosul, um acordo de livre comércio, que eles querem que saia a desenrolar esse ano. E o problema é que em março os europeus impuseram uma série de restrições a esse acordo, porque não querem que haja aí exatamente produtos vendidos com elementos de desmatamento, tal, ilegal. O Lula foi provocado mais uma vez a falar sobre a Venezuela, e aí muitos analistas acham que ele, ao defender que a Venezuela é uma democracia, ele escorrega na sua linguagem, porque entidades internacionais têm mostrado os 5 milhões de venezuelanos que têm fugido de lá em virtude das perseguições políticas. A opositora maior foi impedida de concorrer às eleições do ano que vem. Vamos aguardar, né? O que eu achei bem prudente foi aí a análise de um professor de Relações Internacionais, disse, olha, ele está defendendo a Venezuela, está defendendo a Argentina, tal, né? Mas se nas eleições do ano que vem nós tivermos aí, sem dúvida nenhuma, desrespeitos aos elementos democráticos, o discurso de Lula entrará numa grande contradição. Tanto que o presidente do Uruguai sequer assinou aí a declaração dessa reunião do Mercosul, porque ele discorda dessa abordagem sobre a Venezuela, né? O Lacalle. Então, importante momento do Brasil assumir a presidência de organismos internacionais importantes, como eu falei, já que a reunião do G20 será o ano que vem no Rio de Janeiro. Pessoal, não sai daí não. Olha aí, ó. Lancei, acho que até o
dia 15 de julho, eu termino o livro 13, mas não adianta, porque ele vai abordar de 1º de junho a 15 de julho, 45 dias. Esse foi o último, com temas, né? R$25 cada volume, mas se comprar mais que 2, se comprar 3, eu dou um belo desconto, 5 então eu dou um de graça, tá? São livros com questões inéditas, esses 3 abordam temas do 2º semestre de 2022, então quando o edital não sai eu recomendo que você estude os 2 últimos anos, tá? Esses aqui são volumes que já abordam, aí eu estou colocando até o período, né, já de 2023, despencaram na prova. Esse com 120 questões, estavam as questões todas, aquelas 3 que eu me referi no início da aula, estavam nesse livro 3, aí quem adquiriu viu as questões comentadas 50, esse eu fiz com 120, né? Foram 3 meses também, aí por isso deu para colocar mais questões. Mas eu quero soltar mais rápido, porque aí você já vai estudando. Então não quero me alongar muito, quero no prazo de 45 dias soltar aí esses livros com questões inéditas Brasil e Mundo, que graças a Deus tem dado aí muito sucesso aos alunos que adquirem. Como é que eu faço, Diogo? Tá no Hotmart? Tá lá, mas as tarifas são mais caras. Manda o WhatsApp para mim. Agora está no modo avião que eu estou gravando, né? Hoje, quarta-feira, 5 de julho. Mas eu, imediatamente após gravar, acesso, porque toda hora tem gente pedindo informação, adquirindo, e é uma forma da gente ajudar vocês e vocês me ajudarem, né? É um jogo de mão dupla, já que essas aulas são todas temáticas, colocadas aí de graças para você, inclusive a aula do censo, que como eu falei aí, manda o WhatsApp, pergunta, não fica com vergonha. Essa relação é uma relação super saudável e serve para concursos municipais, estaduais, federais, porque os editais são sempre idênticos. Maravilha, pessoal? Terminamos mais uma aula. Muito obrigado pelo seu carinho, sua atenção. Divulga o nosso trabalho, dá um like, comenta, tira dúvida. É muito importante para a gente conseguir, com isso, produzir mais aulas, né, temáticas específicas, isso de graça aí no canal do YouTube do Vencendo Concursos. Maravilha? Um forte abraço, até semana que vem, dia 12, estou aqui com temas selecionados aí sobre esses períodos. Eu gosto de ser bem rápido e direto, porque até você pode dar um pause e ler a notícia, e são as notícias que as provas buscam para formular suas questões de atualidades. Forte abraço, obrigado por estar acompanhando e peço sim, divulguem aí, né, que existem livros, né, que existem aulas de conteúdo e que são em 40 minutos, que eu acho que é o tempo que você deve gastar se tem atualidades no seu edital e que também ajuda muito em outras disciplinas. Forte abraço e vamos em frente, sem parada, não tem férias porque é julho não. Tchau, tchau, até semana que vem. Obrigado!